Bom dia a todos, meu nome é George Elissan, sou psicólogo. Estou aqui em cumprimento desse rito acadêmico de doutorado, que é presidido pela doutora orientadora Adriana Cardoso, diante da banca avaliadora, composta pelo Antônio Nardi, André Deslande, Irene Bulcão, Silvia Gonçalves e os suplentes Eli Chenior e Gastão Soares. A todos eu agradeço imensamente. O título escolhido para a tese é a relevância das escalas psicométricas no uso e pesquisa em saúde mental. Pois bem, o título tem a ver tanto com a produção acadêmica quanto com a apresentação e posterior discussão dos temas ao longo do processo acadêmico desse candidato. O ingresso no curso de doutorado visou inserir de forma mais robusta conhecimentos e experiências da trajetória acadêmica e profissional dedicada à docência no ensino da psicologia, em especial na área de medidas, pesquisa e avaliação. Dessa forma, foi importante encontrar no IPUB a oportunidade de trabalhar conhecimentos já adquiridos e buscar agregar outros através de um centro de pesquisa. Para isso, uma série de trabalhos foram desenvolvidas, seja individualmente, seja em colaboração com colegas, estudantes e professores. A defesa, agora do doutorado, concentra-se naquilo que foi identificado como mais relevante ao longo desse curso. É importante destacar que, por ter alguma experiência, desde a graduação e lidar com análise de dados e pesquisa, a produção dentro do IPUB concentrou-se na tradução e adaptação transcultural de instrumentos, tá? Especialmente instrumentos objetivos, né? Seja para psicólogos ou psiquiatras, né? Para o uso desses profissionais de saúde mental. Havia um entendimento, não apenas meu, como da equipe com que eu estava envolvido, que esse tipo de instrumento ele é importante, tá, como coadjuvante no fazer desse tipo de profissional, tá? Que é importante, é relevante, como diz o título desse trabalho, para o fazer do profissional de saúde mental. Nesse sentido, eu inicio a apresentação dessa produção. Primeiro trabalho relevante, Nomofobia, que é um capítulo de livro, né? Esse capítulo foi uma oportunidade de trabalhar com uma primeira produção brasileira desse tema, que é esse livro aqui, que é pouco explorado ainda até o momento no Brasil, tá? Algo que tende a tornar-se cada vez mais presente nos dias atuais, de forma bastante corriqueira, por diversos motivos. Inclusive, eu discuto isso mais à frente na discussão. Curiosamente, uma das primeiras pessoas a falar sobre mineração de comportamento, que é o ato de provocar a nomofobia, provocar pessoas com mais vício em tecnologia, foi uma pessoa avessa a esse vício, foi o Ted Kaczynski, que é um matemático, curiosamente, que tem esquizoidia. Nessa produção é apresentado um contexto sobre o processo de avaliação psicológica, também, né, é apresentado como é que é o processo de construção de avaliação psicológica e as duas principais teorias que suportam esse processo, a teoria clássica dos testes e a teoria de resposta ao item. De uma forma básica, tá? A maior parte dos instrumentos existentes, eles são baseados em teoria clássica dos testes, que é uma teoria mais tradicional, né? Que vem desde os principais psicometristas, Galton, Binet, etc. Porém, a teoria de resposta ao item, que é uma teoria muito mais moderna, né,
ela tem uma capacidade de, por exemplo, evitar que a pessoa que esteja sendo avaliada, ela não chute ou que ela alcance, por exemplo, scores superiores só respondendo questões fáceis, né? Existem, por exemplo, provas, baterias ou avaliações em que as pessoas podem escolher o número de respostas e escolhem só as fáceis. Numa prova de teoria de resposta ao item, a pessoa que faça essa opção ela não vai alcançar um alto score, né? Nesse capítulo de livro, além de falar da questão das escalas de nomofobia, eu falo sobre isso. Falo sobre essa questão dessas teorias. Nesse capítulo também é discutido conceitos básicos lá da psicometria, como a fidedignidade, como a validade, significância, consistência interna do teste, etc., que são coisas relevantes para as pessoas entenderem o que é um instrumento psicométrico, né? E também eu apresento lá alguns instrumentos que estão presentes, né, para a avaliação de adicções ou sintomas de vício em comportamentos relacionados à internet ou telefone celular. Entre eles tem a MPP-USA, que é uma escala espanhola para vício em telefone celular, PMPUS, que é uma escala turca para vício de telefone celular, a CIUS, a escala holandesa para uso compulsivo de internet, e a T, que é um teste francês para vício de internet, e uma escala de adicção de Facebook dos Estados Unidos. O livro identificou, né, que, lamentavelmente, na ocasião e até o momento, não existe uma produção muito robusta no Brasil. Aliás, para várias questões no Brasil, ainda existe produção rarefeita de instrumentos psicométricos. Eu vou citar, por exemplo, o autismo. Tá? O transtorno do espectro autista não tem um instrumento no Brasil padronizado que possa ser descrito como este o instrumento que os profissionais vão usar para diagnosticar autismo. Não existe até o momento. Se você for pesquisar, eu me ocupei agora há pouco tempo de verificar, até o momento isso não existe. Seguindo na produção, o DCQ, que é o Driving Cognitions Questionnaire. É um questionário que ele avalia a cognição de pessoas relacionada ao medo de dirigir, né? Esse artigo questiona entre 187 participantes, né, sobre o medo e os comportamentos relacionados ao medo de dirigir, né? Ele buscou fazer uma adaptação desse questionário, que é estrangeiro, ao Brasil. Para isso, ele contou com 187 pessoas. O trabalho concentrou-se em fazer toda a adaptação, não só linguística, tá? Não apenas traduzir, mas adaptar, tá, semanticamente, de uma forma que fosse bem compreendido, e também alcançar critérios psicométricos. Nesse sentido, nós alcançamos o que é uma ótima consistência interna, 0,96, que é considerado uma consistência excelente, tá? Uma altíssima qualidade. Então, ele é um questionário, né? Ele é um instrumento que é indicado para coadjuvante no diagnóstico desse tipo de situação para uso dos profissionais de saúde mental. O artigo 2, que é o... Deixa eu ler direito. Depression, Anxiety, Stress Scale, 42. Né? Existe a DASS-21, que ela já é bastante difundida no Brasil, mas essa é a escala expandida. Tá? Foi feita igualmente a adaptação transcultural, ou seja, a tradução, a adaptação semântica e também a análise com
151 sujeitos das qualidades psicométricas desse instrumento. Foi verificado da mesma forma que esta adaptação realizada pelo laboratório alcançou também uma qualidade psicométrica considerada excelente, de 0,97. Em resumo, esse tipo de instrumento também é um instrumento que pode ser bastante auxiliar no coadjuvante a diagnóstico. A conclusão desse artigo, em especial, ela conta com uma indicação pelo seguinte: como o Brasil é um país de dimensões transcontinentais, é importante, às vezes, você ter esse tipo de instrumento, porque nem sempre você, num centro de saúde, uma UPA da vida, uma clínica da família da vida, nem sempre numa situação de avaliação de um usuário de saúde mental, você vai ter lá o profissional especialista de saúde mental. E de repente uma escala dessa pode ajudar, por exemplo, um médico que é clínico meramente a tirar uma dúvida, tá? E fazer um encaminhamento de forma mais efetiva, tá? É uma das conclusões que esse artigo indica, tá? Já que há uma quantidade insuficiente de profissionais especialistas em saúde mental, saber quem de fato você vai encaminhar à saúde mental ou não é relevante nesse sentido. O artigo 3 é o PANAS-X. O PANAS, esse artigo foi interessante porque nós entramos em contato direto com o autor dele, ele deu autorização para fazer a adaptação, ele só pediu, na realidade, que não fosse feito quando for publicado, etc. Ele orientou que não fosse usado, esse é o PANAS brasileiro, porque existe uma questão de direitos autorais que no mundo todo, ele orientou que fosse baseado no PANAS, tá? Então, só para falar o que ele orientou a falar, tá dito aí. Foi palavras do próprio autor. Então, o PANAS, essa é uma versão extended, né? Porque é uma versão estendida do PANAS. Contou com 137 sujeitos de 15 a 62 anos e ela, mesmo processo, uma adaptação transcultural feita não apenas a tradução, não foi apenas traduzida do inglês para o português, não. Foi feita a adaptação semântica, verificado, retraduzido para o inglês, traduzido de novo, tá? E foi feita a análise dessa consistência psicométrica, o quanto que estatisticamente é relevante dentro dos critérios científicos. Nós alcançamos um índice de 0,9. Não é tão perfeito quanto os anteriores, mas é considerado uma consistência muito boa, tá? O que chega-se à conclusão de que esse instrumento também é um instrumento que pode ser um muito bom coadjuvante, tá? No uso para a saúde mental. O PANAS, existe uma discussão quanto a entender ansiedade como afeto, porque a tradução dele é afetos positivos e afetos negativos. Inclusive, durante o processo de qualificação, o professor Elie Cheniot questionou esse entendimento do que é afeto, o que não é afeto, se estresse, se ansiedade é afeto ou não. Aí eu fui pesquisar, depois existe realmente uma polêmica quanto a isso, tá? Se é correto definir como afeto ou não. Mas, nas palavras de quem defende as teorias que suportam esse teste, é isso aí. Bom, seguindo os critérios do teste das teorias que o suportam, foi encontrado 0,9 de consistência interna, indicando ele ao uso por saúde mental. O artigo 4,
que são dados correlacionais. Nós fomos comparar uma escala, né, de direção, medo de direção, comportamento e medo de direção, com a escala DASS, que é de ansiedade e estresse. A hipótese é que o medo, o comportamento negativo na direção teria a ver com ansiedade e estresse. Bom, como todos os cientistas sabem, nem sempre toda hipótese ela é comprovada. Essa aqui foi uma delas. Tá? Não chegamos a um dado que pudesse comprovar que houvesse uma correlação entre um e outro. Contudo, os critérios psicométricos utilizados na condução da pesquisa foram bem conduzidos. A significância de todo o teste ela foi considerada muito boa, tá? E todos os critérios utilizados entre os 168 participantes foram dentro do esperado, segundo o protocolo que o laboratório utilizava. Todas essas produções elas seguem um protocolo científico, né? Elas seguem um protocolo técnico muito restrito. E essa é a deixa para o que segue depois na discussão. De um profissional como eu, que segue esses critérios, contudo, enxerga que muitas vezes tais critérios não são tão valorizados, tá? Não são tão respeitados ou não são tão vistos como relevantes. Por isso é que vem o título do trabalho, a relevância desse tipo de trabalho pelo profissional de saúde mental. Porque no entendimento desse trabalho, um profissional de saúde, seja ela qual for, é primordial a ele prover um diagnóstico, sabe? A pessoa se apresenta, estou com dor no dedão do pé. Você não vai olhar para a cara da pessoa e simplesmente dizer que a dor no dedão do pé é isso. Há um processo de investigação. A esse processo nós chamamos de diagnóstico. A dúvida que sustenta esse trabalho, que sustentou o mestrado, que sustentou a graduação é por que a resistência de alguns profissionais em valorizar o diagnóstico e as ferramentas que o suportam, né? E todos esses trabalhos vêm a fazer sobre isso. Um último ponto que eu gostaria para encerrar, só tenho mais 3 minutos. Na discussão com a professora Adriana, identifiquei e reconheci que há uma rarefeita quantidade de fontes bibliográficas, porque no meu entendimento a discussão deveria seguir mais o meu processo de fala do que propriamente um processo bibliográfico. Contudo, conversando com ela e acatando a experiência e o respeito que tenho por ela, tá, eu identifiquei que foi um equívoco de minha parte e já estou providenciando, tá, as referências que possam sustentar as minhas deliberações ali. Tá? Eu volto a manifestar minha gratidão a todos os professores, tá? E agradeço a disponibilidade e a presença de todos. Muito obrigado e tenham um bom dia. Vou encerrar agora a gravação por aqui.